Olá, eu hoje gostaria de compartilhar com vocês esse colete. Eu achei um modelo muito interessante. Eu fiz com agulha 3,5. Ele veste bebês de 1 mês a 4. Ele é transpassado. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, vamos começar? Bom, vamos lá? Então, eu estou trabalhando com esse fio aqui. Ele é recomendado para agulhas 4,5, porque ele vem com 6 fios. Eu desfiz o novelo, estou trabalhando só com 3 fios, então com um novelo desse daqui, eu consegui fazer 2 bolas que dá para a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar, como eu vou começar pela frente, eu gosto de trabalhar em conjunto para não ter erro de fazer mais uma carreira ou menos uma carreira, ter que desmanchar. Então eu gosto de trabalhar os dois juntos, para mim acho mais prático. Então esse colete tem 69 pontos. Eu vou trabalhar com 1 ponto de borda para costura e 2 pontos de borda central para acabamento. Eu estou deixando na descrição do vídeo o link do vídeo do ponto de borda duplo, que é exatamente o que nós vamos trabalhar aqui no centro. Então, eu já montei 69 pontos com 2 mais 1, 72. Já trabalhei 2 carreiras de tricô, que como eu já expliquei em outros vídeos, eu gosto que esse lado fique pelo direito e não este aqui. Então, nós vamos começar fazendo a nossa barra inferior, que vão ser 2 carreiras em tricô pelo avesso, 2 carreiras em meia, 2 tricô, 2 em meia. Como nós já fizemos, eu já fiz 2 carreiras em tricô, então eu vou iniciar pelo meia. Então, o ponto de borda de costura, tá? E a carreira em meia. Então, eu tiro o ponto sem fazer e faço uma carreira toda em meia. Eu vou chegar lá no centro e já volto com vocês. Então, eu já cheguei aqui no centro do trabalho. Como eu já expliquei para vocês, o ponto de borda dupla, a gente inicia a carreira trabalhando, termina sem fazer. Então, como esse é o direito do trabalho, fio atrás e tira 2 pontos sem fazer. Agora o outro lado, direito do trabalho. Os pontos de borda duplo serão trabalhados no início da carreira. Então, eu inicio fazendo 2 pontos em meia e sigo a carreira toda em meia. O avesso é em tricô. Então, nós vamos fazer 2 carreiras em meia, 2 em tricô, 2 em meia, 2 em tricô, e aí eu volto com vocês. Bom, eu tô aqui no final da minha primeira carreira do avesso para fazer o ponto de borda duplo junto com vocês. Como eu expliquei para vocês, o ponto de borda dupla a gente inicia trabalhando e termina sem trabalhar. Então, eu já estou aqui no final da carreira, estamos no avesso, eu tiro os 2 pontos sem fazer, como se fôssemos fazê-los em tricô. Do outro lado, é o início da carreira. Então, eu faço os 2 pontos e sigo fazendo a minha carreira de avesso. Eu tô deixando aqui em cima ou embaixo, aonde couber, na hora que eu for editar o vídeo, a legenda de como fazer esse ponto de barra aqui. 2 meias, 2 tricôs. Não é difícil, mas eu vou deixar. E uma outra coisa que eu queria esclarecer. Esse ponto de borda de costura, a gente é o contrário do ponto de borda duplo. Esse a gente inicia sem fazer e termina fazendo, tá? Que é esse ponto aqui e esse ponto
que é aquele nozinho que fica na lateral do trabalho que a gente une para fazer a costura. Esse ponto de borda duplo é o ponto de acabamento do centro do colete, que ele fica à mostra, ele não é costurado, ok? Então eu vou terminar aqui a barra e já volto. Bem, eu tô aqui com a nossa barra inferior trabalhada. Então, são aqueles 2 pontos, 2 carreiras em tricô, avesso e direito, depois 2 em meia, 2 em tricô, 2 em meia, 2 em tricô. Agora nós vamos iniciar o nosso colete. Aqui, o ponto de borda, ele fica assim, diferente do ponto de costura, que fica assim, ok? Então, eu fiz aqui um esqueminha, eu não sou muito boa em desenho não, mas vamos lá. Nós temos aqui a nossa blusa, ela é transpassada aqui na frente. Então, nós temos aqui os nossos 69 pontos, com 1 de costura, 2 de borda. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar sempre em meia, avesso em tricô. 33 meias, 3 pontos juntos em tricô, 26 meias e continuar esse barrado aqui. 2 carreiras em meia, 2 tricôs. Até nós estarmos com 30 pontos, que vão ser esses 7, mais esses 7, porque aqui vai seguir a alça do colete, 6 em meia, 7 do barrado, isso é barrado, isso é barrado, isso é barrado. 1 ponto de borda e mais 2 aqui. Então, quando nós estivermos com 30 pontos, mais ou menos nessa altura aqui, eu vou voltar com vocês para a gente continuar o trabalho. Mas agora vamos fazer essa primeira carreira aqui juntas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós estamos do lado da costura, que é esse lado aqui. O centro está aqui e o outro é espelhado. Então, nós temos o ponto de costura, ponto de borda de costura e 33 meias. Trinta e um, 32, 33. Agora nós vamos fazer 3 pontos juntos em tricô. Esse ponto no avesso vai ser em tricô normalmente. Agora 26 meias. Vinte e quatro, 25, 26. Então, nós vamos aqui estar com a nossa borda lateral. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, 7 pontos. Esses 7 pontos, aqui foi a carreira em tricô, então a próxima carreira vai ser em meia. Eu viro e mexo quando faço ponto, trabalhando com 3 fios, deixo passar um e aí tem que ficar consertando. Mas vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os pontos de borda, tá? Do outro lado é o trabalho espelhado. Então, nós temos os pontos de borda duplos, os 7 meias, e agora vamos continuar 26, 3 pontos juntos em tricô,
33 e o ponto de borda. Avesso em tricô. Aqui vai ser em tricô também. A próxima carreira, os 7 pontos vão ser em tricô e o avesso em meia. E assim nós vamos continuar até termos 30 pontos em cada frente na agulha, ok? Eu tô aqui na minha terceira carreira do colete e eu cheguei naquele ponto central onde a gente faz os 3 pontos juntos em tricô. Eu resolvi voltar para deixar isso bem claro para vocês. Aquele ponto dos 3 pontos juntos em tricô tá aqui, certo? Então quando chegar aqui, a gente vai pegar ele um antes e um depois e fazermos os 3 pontos juntos em tricô novamente. Porque com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir, em cada carreira do direito, a gente vai diminuir um ponto desse lado e um ponto desse. Para quando nós chegarmos nesses 30 pontos aqui, o que vai acontecer? São 27, porque 2 e 1 são os de borda. Nós vamos ter 13 de um lado, 13 do outro e o ponto tricô no meio, que dá exatamente os 27 pontos aqui, tá? Então agora, quando eu chegar aqui, eu volto, ok? Até já! Então nós já estamos aqui, já chegamos nos nossos 30 pontos. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos aqui o nosso ponto central, então esse lado a gente tem que continuar fazendo o mesmo barrado que a gente fez na parte inferior do colete. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar fazendo 14 pontos em tricô. Então, o nosso ponto de borda, de costura, e 14 tricôs, que são esses 13 pontos da lateral, mais o ponto central, aquele ponto que formava quando nós fizemos os nossos 3 pontos juntos em tricô. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Esse ponto central, ele é incluso nos 14 pontos, e aqui a gente vai formar o barrado, vai seguir em meia, porque aqui são aqueles 6 pontos centrais da alça do colete. E continua o barrado normal, que são os 7 pontos em tricô e os 2 pontos de borda. O outro lado agora é espelhado, então são os 2 pontos de borda, os 7 tricôs, os 6 meias, e os 14 tricôs para a gente formar o barrado da outra extremidade, onde vai ficar a cava do colete. Com isso, a gente vai repetir aquele barrado que a gente fez no fundo do colete. Para depois nós matarmos os pontos para formarmos a cava do casaquinho. Então, esse mesmo barrado que está aqui no centro, nós vamos repetir por 3 vezes, que é para ficar exatamente igual ao fundo. Já voltei aqui com ele pronto. Então, agora nós vamos ter que matar os pontos
para formarmos a cava do casaquinho. Agora nós vamos formar a alça do colete. Então nós vamos manter esses 6 meias e vamos continuar com esse barrado de uma extremidade e do outro. Só que nós temos 2 pontos de borda e vamos ter que fazer os 2 pontos de borda do outro lado também para ficar igual. Então, com isso, nós vamos matar 6 pontos, porque aí nós vamos ficar com exatamente 7, 6 e 7. Como nós estamos no avesso e essa carreira seria em meia, nós vamos matar esses pontos em meia. O que vai acontecer agora? Nós estamos matando os nossos 6 pontos e vamos continuar com os 7 do barrado da extremidade da cava, que são esses 7 aqui. E os 2 pontos de borda. Por que eu matei em meia? Para exatamente do lado direito ele ficar formando os 3 barrados em tricô, como na parte do fundo do colete. Então agora nós vamos continuar até o final. E a partir de agora, esses 2 pontos serão os 2 pontos de borda, o barrado, os 6 pontos centrais, direito em meia, avesso em tricô, e o outro barrado e os 2 pontos de borda. Então aqui os 7, agora os 6 meias, que no avesso é tricô, e os 7 pontos do barrado central com os 2 pontos de borda. Do outro lado, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Fazer esse barrado central. Os 6 tricôs. E vamos matar os últimos 6 pontos. São exatamente esses 6 aqui. Porque com isso nós igualamos os 2 barrados. Se a gente fosse fazer até o final e matar na volta, nós íamos ficar com 3 carreiras e ia destoar. Não ia ficar equivalente, né?
Então é exatamente isso aqui. Formamos a cava do colete, estamos com os nossos 7 pontos, os 6 e os outros 7. Estamos com a mesma contagem do outro lado, tudo certinho. Então agora nós vamos continuar formando a alça do colete, dos dois lados. Então nós vamos emendar a linha. Fazer agora de cada lado os 2 pontos de borda em toda a alça do colete. E vamos seguir normalmente. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a alça do colete. Então nós vamos seguir com esse barrado até termos 10 gomos em tricô nessa lateral da cava. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Estamos aqui com os nossos 10 gominhos prontos. E agora nós estamos em meia, nós vamos continuar, já cortei o outro lado e nós vamos continuar que nós vamos montar 11 pontos aqui no centro para começarmos as costas do casaco. Nós estamos aqui em meia. Então, vamos fazer o nosso ponto de borda, os 6 tricôs, 7, né? Os 6 meias. Agora nós vamos continuar com os pontos em tricô e vamos eliminar esse ponto de borda central. Porque agora nós vamos continuar em tricô e montarmos 11 pontos. Eu monto dessa maneira, eu formo um E, volto e coloco na agulha. Dessa maneira aqui. É bom a gente não apertar muito, para não ter muita dificuldade em fazê-los. Eu vou montar os 11. Estou aqui com os 11 montados. E agora nós vamos continuar com os outros pontos. Continuaremos em tricô. Que é para fazer essa borda do colarinho do pescoço. E vamos seguir até o final. Fazemos os nossos 2 pontos de borda, que agora serão feitos somente nas extremidades para formar o ombro.
Estamos aqui com os nossos 11 pontos montados, unimos as duas frentes. Vamos voltar em tricô e continuar trabalhando dessa maneira, só que com esses pontos centrais todos em meia, somente esse barrado lateral. E vamos formar mais 7 gomos em tricô. Eu já estou aqui com os 7 gomos formados. Então, nós temos aqui os nossos 3 gomos da cava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o meio, que foi a união, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora nós vamos aumentar os 6 pontos que nós matamos para fazer o término da cava e fazer mais 3 carreiras desses 3 gominhos de tricô. Como eu tinha feito aqui os 2 pontos de borda, nós vamos seguir normalmente em tricô e vamos aumentar os 6 pontos. Vamos voltar. Estamos no direito do trabalho, então nós vamos voltar fazendo esses 6 pontos em tricô. Vamos seguir até a outra extremidade e aumentar 6 pontos novamente. Eu vou chegar até o final e já volto. Agora nós vamos seguir em meia. Quando chegarmos na outra extremidade, vamos fazer os pontos de borda normalmente em tricô e vamos aumentar 6 pontos e fazer esses 3 gominhos em tricô, para formarmos as costas do casaquinho, ok? Então, eu já estou aqui com os 3 gominhos montados. Formamos a parte das costas e agora nós vamos terminar trabalhando só com pontos de borda de costura e formarmos esse barrado normalmente para depois arrematar o nosso colete. Eu vou chegar aqui e já volto. Bom, estou aqui com as nossas costas prontas, já cheguei até o final. Fiz os 3 gomos de tricô e eu queria dar uma dica para vocês. Para a gente conseguir fazer as costas exatamente do mesmo tamanho da frente, esses gominhos que formam do ponto de borda de costura, a gente conta, no meu caso deu 27, são esses gominhos aqui, a gente conta 27 nas costas que a gente está fazendo e aí arremata. Como eu estou no avesso do trabalho e eu tenho que formar esse arremate em tricô, eu vou arrematar esses pontos em meia exatamente para ficar assim.
Então agora eu vou terminar de matar esses pontos, fazer o acabamento, cortar as linhas, prender os botões e já volto com vocês para explicar exatamente aonde a gente deve prender os botões, tudo direitinho. Até já! Então tá aqui, eu já terminei de arrematar, já fiz as costuras pelo lado direito. Então o nosso colete ficou assim. O botão a gente vai prender mais ou menos na altura do terceiro ponto junto em tricô que a gente fez nas diminuições. E ele vai abotoar aqui no segundo gominho do barrado lateral. Desse lado, o botão vai ser amarrado no segundo gominho e vai ser abotoado no terceiro pontinho aqui. Eu não gosto de fazer cava, então eu dou uma esgaçadinha no ponto e passo o botão. Que com o tempo esse ponto vai alargando e o botão não solta com tanta, a casa não solta com tanta facilidade, o botão não fica abrindo, o coletinho não fica abrindo. Deixa eu dar um zoom menor aqui para vocês verem melhor, peraí. Ok. Então, o nosso casaquinho ficou assim. As costas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like e ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!